Fala pessoal, você sabe o que é validação de projeto? Quando a gente está no ambiente de engenharia de detalhamento, na DDE, validação de projeto significa que é a forma com que o seu cliente vai aprovar o projeto. Como assim? O cliente já não contratou você para entregar o projeto todo verificado, todo aprovado, sem ele ter que se preocupar com nada? Não é bem assim. Existem as questões de garantia, você precisa entregar o projeto bem verificado, bem aprovado, porém o cliente precisa ser envolvido para estar alinhando as questões de premissa do projeto e se a equipe de detalhamento está atendendo aos critérios de projeto, que por mais que eles estejam muito bem definidos, aí está sujeito a interpretações de texto. E quando a gente abre para interpretação, muitos desvios podem acontecer durante a fase do detalhamento. E por que isso é relevante, é importante para o projeto de detalhamento, para o gerenciamento do projeto da DDE? Porque isso vai influenciar diretamente na criação da sua EAP. Pode acontecer de surgir novos pacotes de trabalho, novas atividades e até novos entregáveis. Essa questão de validação de projeto também vai impactar no cronograma do projeto. Porque você precisa definir os gates dessas aprovações, não necessariamente o projeto vai ser aprovado em apenas uma etapa, mas você pode criar várias etapas de aprovação e você precisa definir junto com o teu cliente quais serão os gates de aprovação desse projeto, porque eventuais erros que poderiam estar passando por essa verificação, por essa aprovação, não se propaguem, não gerem mais problemas na sequência do projeto. Você também precisa alinhar com o teu cliente quais são os prazos que o projeto precisa, porque o teu cliente precisará estar retornando, estar devolvendo as informações, os comentários ou a aceitação do projeto. Muito provável que isso vai influenciar na quantidade de horas de esforço para você realizar essas novas atividades, novos pacotes e novas entregas. E mais uma coisa super importante que a gente tem sobre validação de projeto é que justamente você vai estar pegando a aprovação do cliente e eventuais alterações de projeto por parte do cliente que possam estar impactando em retrabalho e custos adicionais, você fica muito bem preparado para discutir com o cliente sobre essas alterações e sobre esses custos adicionais. E agora, o que realmente o cliente precisa aprovar, uma vez que ele comprou o projeto com as garantias aí de você estar fornecendo toda uma engenharia de detalhamento verificada, aprovada e certificada. A ideia é que ele aprove somente alguns tipos de documento que poderão aí influenciar na sequência do projeto, na sequência do detalhamento, evitando que erros e que desvios se propaguem durante o restante do projeto. O cliente não necessariamente precisa estar aprovando em 2D. Atualmente, a maioria dos projetos de plantas industriais são feitas em 3D, que possibilita fazer aprovações diretamente na maquete eletrônica. E o que ele poderia estar aprovando dentro dessa maquete? Uma questão aí muito importante é a questão justamente do layout. Ele pode estar aprovando aí como que é a questão da montagem das plantas, posicionamento de guindastes. Ele pode estar aprovando a questão de como será a manutenção, os acessos de pessoas e veículos. O cliente com certeza vai querer saber com relação à operação da planta, como que são o acesso às válvulas manuais e instrumentos. Ainda também ele vai querer entender sobre a questão da segurança, por exemplo, no atendimento a NR12, que trata de máquinas e equipamentos. Enfim, o modelo 3D do projeto é uma excelente oportunidade para você estar validando com o cliente essas questões de layout. E o que ele não vai aprovar, por exemplo, no 3D? Interferências. Interferências é totalmente responsabilidade de quem está executando realmente o projeto. O cliente não tem que se preocupar se a tubulação está batendo no leito de elétrica, se existe interferência entre metálica e civil, enfim, o cliente não vai ver essas coisas. E com relação à documentação 2D, o cliente precisa estar verificando, estar aprovando questões, por exemplo, de especificações técnicas de compra, principalmente envolvendo equipamentos de grande porte, de alto custo. O cliente também precisa estar olhando documentos bases para outros documentos, por exemplo, típicos de instrumentação, se estão alinhados com as premissas, se estão alinhados aí com os critérios de projeto, porque uma vez realizados os típicos de instrumentação, vai ser emitida a lista de materiais com base nos documentos. Então, qualquer erro de conceito que você consiga pegar antes, vai evitar aí de esse erro se propagar para os outros documentos no desenvolvimento do projeto. Mas o teu cliente também não vai olhar, por exemplo, questões de cálculo, se o cálculo do cabo, se o cálculo da flexibilidade da tubulação está certo ou errado. Isso
ele não vai aprovar. Isso é responsabilidade de quem está fazendo o detalhamento. E outro documento que provavelmente ele não vai olhar são as listas de materiais, porque uma vez aprovado o modelo 3D com as rotas, layouts, tudo certinho, e também os documentos 2D, bases para o desenvolvimento do projeto, as listas de materiais vão ser consequências dessa aprovação. Então, não é tudo que o cliente vai precisar aprovar, e sim alguns documentos importantes, seja em 2D ou seja aí na questão do 3D. E quais são as formas de fazer a validação de projeto? Existem diversas formas. Na engenharia de detalhamento tem duas principais. A primeira é a própria emissão de documentação 2D para aprovação do cliente. E a segunda são reuniões técnicas, também conhecidas como reviews de projeto. Funcionam essas duas formas. Quando a gente está falando em validação de projeto através de documentos 2D, vai pegar a documentação, aquela documentação que é importante que o cliente aprove, e vai estar emitindo para o cliente. Então isso é uma questão super importante para você definir com o teu cliente qual é o prazo necessário que o projeto precisa que ele faça as aprovações e o retorno da documentação. E outra questão importante é você alinhar com o teu cliente se ele tem estrutura para estar fazendo essas aprovações, se ele tem pessoas dedicadas para estar absorvendo esse fluxo, né, de documentos para aprovação e conseguindo atender os prazos necessários para o projeto. Então, por exemplo, se ele tem uma capacidade de 100 documentos por semana, não adianta você emitir um pacote de 500 documentos e esperar que o cliente consiga atender os prazos. Então precisa ter aí um bom senso, né, principalmente na distribuição da emissão dos documentos para aprovação, para que o cliente consiga atender a demanda necessária para o projeto. E outra coisa super importante para alinhar com o cliente é a questão se o executor, a execução do desenho e a verificação dele estão utilizando a mesma base de referência. Por exemplo, se eu fiz o projeto da base de um equipamento com base no desenho do equipamento que está na revisão A, e ele está fazendo um contra-cheque, a verificação dele, a aprovação dele, no desenho do equipamento que ele já tem, que é a revisão B, e que muito provável que você não tenha essa revisão B ainda, vai dar problema, vai dar desencontro de informações. Então, nessa validação do projeto também, é legal que você consegue aí equalizar as versões de documentos de referência que ambos vão estar usando. Enfim, ambos os lados precisam estar sintonizados, precisam estar equalizados na mesma informação de referência. E a segunda forma de fazer a validação do projeto são as reuniões técnicas, muitas vezes conhecidas também como reviews de projeto. E essas reuniões técnicas normalmente acontecem de forma presencial. E essas reuniões técnicas presenciais costumam seguir da seguinte forma: se reúne a equipe técnica do projeto que está executando o projeto e a equipe técnica do cliente. E ali também pode ser checado os principais documentos em 2D mesmo, está verificando aí o atendimento aos critérios, o atendimento às premissas de projeto. E nessa reunião ainda acontece a aprovação pelo 3D, a aprovação dos layouts, a aprovação das rotas, das tubulações por questão de processo. São verificadas as questões de manutenção, as questões de acesso de pessoas e de veículos, questão de atendimento à NR12 que a gente comentou, questões de segurança. Enfim, nessa reunião técnica presencial acontece aí tanto aprovações de documento em 2D quanto aprovação do modelo 3D, evitando aí a emissão de muitos documentos e ganhando-se tempo no projeto. Agora, essa reunião técnica também pode acontecer de forma remota, mas eu pessoalmente prefiro presencial, por causa do envolvimento que você tem do cliente para com o projeto. E nessas reuniões técnicas você também consegue entender se o seu cliente está ou não satisfeito com o andamento do projeto. Então essas duas formas de validação de projeto, que é a própria emissão de documentação para aprovação do cliente e reuniões técnicas para aprovação ali em loco, seja de documentos em 2D, seja da aprovação do modelo 3D, são as principais utilizadas quando a gente está fazendo engenharia de detalhamento. E nessas reuniões técnicas é importante registrar tudo o que está sendo aprovado e reprovado. Muitas vezes a gente tem o costume de registrar só o que está errado, só o que está comentado e não registra o que está certo, o que está aprovado. E isso é muito importante para o projeto no caso de alterações futuras. E por fim, mais uma observação a respeito de validação de projetos, de aprovação do projeto por parte do cliente, é a questão dos comentários parciais.
E isso é muito ruim para o projeto, porque uma vez aprovada a documentação, aprovado o modelo, você vai avançar com o detalhamento, você vai avançar com a elaboração de outros documentos muito consistentes. Então era isso que eu queria compartilhar com você, essa questão de validação de projeto dentro da DDE. Muito importante estar alinhando com o cliente já na fase de planejamento, como será a validação do projeto, como que vai ser a questão da aprovação, seja dos documentos 2D, seja do modelo 3D, evitando aí uma série de retrabalhos e permitindo que o teu projeto flua aí de forma bem tranquila, bem legal.